Maria, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta bem específica, assim. Fazendo essa ponte com a ligação das comunicações, de como a gente tem se comunicado ultimamente, e de como foram importantes as formas de comunicações alternativas, enfim, e toda a mídia. Eu queria saber como, a gente conversou sobre isso nos caminhos, né, Dona Maria, mas como que ficou o posicionamento midiático em cima da morte do DG. Porque ontem a gente assistiu a Batalha do Passinho, e a gente viu a representação do Gambá ali, né, de uma forma, de toda a história dele construída, mas quando o DG foi assassinado, eu gosto de falar claramente, porque, né, as pessoas gostam de camuflar isso, né, porque falam, ele foi desaparecido. Não, ele foi assassinado pela polícia do estado do Rio de Janeiro. Quando o DG foi assassinado, isso explodiu em mídia, justamente porque ele estava numa grande emissora, né? Eu queria saber qual foi a continuidade disso dentro da emissora ou fora da emissora, dentro da mídia, e como que isso tem ajudado a senhora nesse processo que é quase solitário, só não é solitário porque você tem a ajuda da sua comunidade, como a senhora já explicou, e da sua filha, e dos seus parentes, etc. Mas como tem sido essa caminhada dentro da mídia pela morte do DG? Porque, na época, foi uma explosão de emoção, fotos chorando, as pessoas, né, na TV, etc. Eu gostaria de saber qual foi a continuidade disso. Desculpa. Bom, eu vou até responder em pé, com muito prazer, que você tocou no assunto e eu venho trazer para vocês. A mídia usou todo o tempo a imagem do meu filho. 72 horas da morte dele, do enterro, houve um convite, praticamente me arrancaram da minha casa, me levando para a TV, e limitaram o que eu devia falar, a senhora Regina Casé e a produtora do programa, Tato Longo. Ela disse para mim que eu só deveria responder o que eles me perguntassem. A minha família veio do interior, chamado Santa Lúcia. São pessoas de vida comum como nós. Eu tenho um professor que é de educação física. Então, eles mandaram uma van para lá, trouxeram 2 grávidas. Uma era minha filha e a outra era minha sobrinha. Trouxeram na van 5h30 até o Projac, que é distante. Encurralaram a gente num cômodo de 3x3. Colocaram um coxo com feno, que é aquela comida horrorosa, com criança, trancaram a porta até a hora do início do programa. O único local que a gente podia circular era o salão de beleza, que foram me oferecer unha e cabelo. Como eu, 72 horas, você vira a minha cara, eu estava 80 horas sem dormir, eu lá queria saber de fazer unha e cabelo. Eu queria uma solução imediata para que esclarecesse a morte do meu filho. Dali 1 hora leva a gente para o salão, que foi gravada aquela confusão toda numa quinta-feira, numa sexta-feira, meu filho enterrou na quarta. Resumindo, só era para me responder o que fosse me perguntado. Eu acho que eu não deveria ter dito que meu filho não era morador da comunidade, sim a filha dele. Ele viveu 24 anos num prédio de classe média, entre a Barão de Ipanema e a Constante, mas ele vivia muito lá. A moça que cuidava dele, que minha amiga, que eu não digo nem que foi babá, porque não tinha dinheiro para isso, me ajudava quando eu estava de plantão à noite, ela levava. O Douglas viveu na comunidade, que à noite ela pegava com autonomia minha e levava para o Cantagalo. O Douglas cresceu com aquela meninada, o bonde da madrugada aprendeu a dançar lá em casa, eu que dei a primeira roupa, e a Regina Casé é uma farsa, ela é uma artista, ela é uma mentirosa. E outra coisa, eu vou postar para vocês divulgarem em rede, que isso já está na linha do tempo do meu filho. Uma faxineira de lá, eu não sei quem, uma funcionária revoltada, porque ela me deixou no palco quando terminou o programa. Eu fui retirada pelo Diego Dias, falou para mim, volta para o camarim que ela vai falar com a senhora. Eu com a minha neta dormindo, 8 da noite. A minha família foi expulsa da praça de alimentação, porque estava todo mundo com fome, comendo com o próprio dinheiro. Foram botados para fora para entrar nas vans.
E eu fiquei esperando ela como estou esperando até hoje. Resumindo, alguém jogou na minha bolsa uma agenda do programa escrita à mão, no qual dizia: não pode falar que foi a polícia, escrita pela senhora Dado Longo. Não pode falar que foi a polícia. Solta as fotos sensacionalistas para a mãe chorar. Eu posso provar que eu vou botar para vocês. Bota o e-mail. Não pode falar que foi a polícia. É para falar. Pobre se matando. Deixa a mãe do DG e o Carlinho de Jesus falar da polícia. Mas ninguém. Aí embaixo solta as fotos sensacionalistas. Eu posso provar que é real isso. Em nenhum momento, vocês que assistiram o programa, vocês viram ela falar de violência contra a polícia. Em nenhum momento. E toda vez que eu mencionava falar, eu era cortada. Meu alto-falante era cortado. Então, a Regina Casé é uma farsa. E ainda tem uma outra página que eu vou botar para vocês, porque meu advogado pediu essa agenda, nunca mais quis me devolver, mas antes de eu entregar para ele, que eu não sou tola, eu tirei xerox dela e explanei. Aí, a segunda página está escrito: nunca foi minha vontade fazer programa para pobre nem periferia. A minha vontade era de fazer vanguarda, mas o Boninho não deixou. Tá aí, gente, a cara daquela cretina.